Nós sabemos que as crianças elas têm uma maneira muito particular de ver o mundo, só que muitas vezes nós não temos um conhecimento exato de como é essa maneira, porque as crianças não sabem se expressar com profundidade, tal como os adultos. Mas a impressão que eu tenho é que se as crianças se expressassem com uma clareza, se elas pudessem falar de como elas sentem o mundo ao seu redor, seria algo muito leve, algo muito sensível e algo muito bonito. Provavelmente com impressões bem diferentes daquelas tidas pelos adultos. E é justamente isso o que nós vamos encontrar neste livro aqui de Bartolomeu Campos de Queiroz. Eu acredito que é muito a vibe de O Pequeno Príncipe, porque é aquele livro coringa, que serve tanto para os pré-adolescentes ali lerem, de repente gostarem, como também para os adultos, que vão ler e vão tomar significados diferentes daquilo na maioria das vezes. Então, eu acho muito interessante isso. É o mesmo texto, mas que ele proporciona duas ou mais visões, dependendo da faixa etária que você lê. E eu acredito muito naquela história também, de que você nunca lê o mesmo livro duas vezes, de que quando você vai ler pela segunda vez, você já é outro, então os entendimentos que você tirará daquilo serão outros. Então esse é um daqueles livros que eu acho que ele vai crescer provavelmente com a minha releitura daqui a um tempo. E o melhor de tudo isso é que ele é um livro muito curto, então você lê ele muito rápido, é um livro muito sensível, ele tem ali cerca de 60 páginas. Eu tenho ele aqui nessa edição da Editora Global, que é parceira aqui do canal, e na nossa parceria há essa possibilidade de eu escolher um livro no catálogo. E eu já tinha visto muitos comentários positivos sobre esse livro, e também o título dele despertou a minha curiosidade, então eu encomendei este livro e agradeço a Global por atender o pedido e mandar ele para mim, porque foi uma leitura assim sensacional que eu fiz em 2 dias. Foi uma leitura muito gostosa, muito leve, não apenas pelo conteúdo também, mas eu acredito firmemente que a diagramação do livro ela ajuda a facilitar ou dificultar a nossa leitura, e neste caso facilitou. Ele é um livro bem bonito aqui, conforme vocês podem ver pela capa. Aqui atrás ele também é bem bonito. Ele tem uma orelha de livro aqui também, tanto na frente quanto atrás, que eu acho que é bem interessante porque sempre traz informações extras sobre o livro. E ele é um pouquinho mais alto, digamos assim, do que os livros costumam ser. E aqui na frente, talvez vocês consigam ver que ele tem um espaçamento muito bom, o que permite que a gente faça anotações ao lado para quem gosta de anotar, rabiscar, pintar, colorir os seus livros. Eu gosto muito e acredito também firmemente na leitura ativa. E essa edição aqui é novinha, do ano de 2021. Eu também acho que é uma ótima opção de presente. Nós temos aí o Natal chegando. Então, para quem quer presentear assim tanto adultos quanto pré-adolescentes, adolescentes, crianças ali, eu acho que acima de 11 anos já gostariam desse livro. Fica aí uma ótima indicação para vocês. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal também no qual eu dou indicações de livros para presentear no Natal. Então, vamos lá finalmente conhecer o que nós temos aqui após essa introdução longuíssima. Eu tenho consciência que as minhas introduções são longas, por isso que eu sempre coloco aqui para vocês o índice do vídeo que fica demarcado, onde é a introdução, onde é a sinopse, onde é os comentários sobre o autor, os meus comentários sobre a história, para que todos fiquem felizes, né? Quem gosta de introdução e quem não gosta, então está tudo bem. O Olho de Vidro do Meu Avô vai ser uma história narrada por uma criança. Essa criança vai contar todos os mistérios, todas as sensações e os anseios que ela tinha diante desse avô que via o mundo apenas com um olho, porque o seu segundo olho era um olho de vidro, portanto ele não enxergava por ele. E fica durante toda a narrativa aquele mistério de o que aconteceu com o olho do avô. Então também é um livro bem intrigante, assim, sabe? Que prende a tua leitura, que te cativa também pela forma de como esse menino ele vê o mundo, mas também de como ele imagina que o avô vê o mundo, porque ele acha de certa forma que o seu avô ele vê o mundo pela metade, porque ele tem só um olho, então é um olhar muito ingênuo dessa criança. E ele também vai relatar essa experiência dele com seus familiares. Por exemplo, como que ele vê a mãe dele, o pai dele, os seus vários tios. Então ele conta a história do avô, da avó e como eles se relacionam ali com essa família. Depois ele apresenta cada um dos seus tios e a peculiaridade de cada um. E a descrição que ele faz de cada um desses seus tios é uma descrição muito particular. Ela seleciona características muito individuais, aquelas características que fazem com que aquela pessoa seja reconhecida como tal.
Eu acho muito rico isso de o livro trazer o tempo todo essa metáfora do olhar. Então é algo que aparece muito, não apenas pelo olho de vidro do avô, logo no título, como também ali na temática central da história, mas também uma profundidade da análise deste olho de ver o mundo, tanto no sentido desse olho enquanto essa parte do nosso corpo, como também esses olhos da imaginação, a forma como nós encaramos a nossa realidade. Então, há várias frases aqui que eu acho que explicam muito bem isso. Uma delas, que está logo na primeira página, é a seguinte: o pensamento vê o mundo melhor que os olhos. Então, com isso, ele tenta justificar o modo como seu avô vê o mundo, ele tenta desmistificar como esse mundo é visto pelo olho de vidro do seu avô. Então, a gente sabe que o olho de vidro ele não enxerga, mas o menino ele vai todo o tempo fazendo uma analogia que não é porque o avô tem esse olho de vidro que ele deixa de ver as coisas, muito pelo contrário. Às vezes, essa possibilidade diferente de ele enxergar o mundo só com o olho, talvez permita que ele tenha acesso a detalhes, a percepções que outras pessoas que enxergam com os dois olhos não têm. Como, por exemplo, um aprofundamento desse olhar da imaginação, porque como ele não consegue enxergar muitas coisas no sentido real, então a imaginação dele precisa completar essa visão. Sobre isso, ele fala o seguinte: o pensamento atravessa as cascas e alcança o miolo das coisas. Os olhos só acariciam as superfícies. Quem toca o bem dentro de nós é a imaginação. Eu acho que essa frase ilustra muito bem o que eu disse de você dar sentido às coisas que você vê. Então, o leitor, o espectador, ele é sempre uma parte da construção do entendimento. Muito depende desse horizonte de perspectiva dele, desse conhecimento prévio, dessa capacidade imaginativa. Então, eu realço muito isso também. Acho que por isso que eu gostei tanto do livro, porque ele complementa muitas coisas que eu digo, né? Então, aqui temos outras citações que eu gostaria de ler e comentar. Uma é o seguinte: se alguém nos olha, nos multiplica, passamos a ser dois. E eu acho que essa frase também, ela ilustra muito um pensamento que eu tenho, de que nós somos constituídos também por aquilo que o outro pensa de nós. Então eu acredito que sempre que nós escutamos comentários sobre nós, alguém nos dizendo: ah, você é assim, você é daquele jeito, você tem essa característica, sendo esses comentários às vezes positivos, às vezes negativos, nós acabamos tomando isso como verdade sobre nós e acabamos utilizando deles para construir a imagem que nós temos de nós mesmos, às vezes num processo muito inconsciente. A outra frase aqui também do lado dessa que eu gosto muito: toda pessoa é gêmea de si mesma. Há sempre um outro escondido dentro de nós que nos vigia em silêncio. E essa frase eu já gosto por causa de outra ideia que eu sempre gosto de investigar, que é a questão do doppelganger, que é a questão do duplo, essa questão de nós sermos divididos em dois, tanto no sentido do doppelganger, que é acreditar que há uma pessoa exatamente igual a você aí pelo mundo e que uma seria a do bem e outra do mal. Então, se você for a do bem, essa outra pessoa fisicamente igual a você é a pessoa do mal, e se você for a do mal, a outra é do bem. Então, é nesse sentido físico. E a outra do duplo é mais acreditar que dentro de você, um processo interno ao bem e o mal. E muita gente acha que prevalece o bem em si, mas eu acredito que nós somos fragmentados, nós vamos nos alternando, sabe? Então, às vezes nós temos personalidades mais leves, às vezes mais profundas. Eu acredito muito que ninguém poderia ser descrito como uma pessoa apenas de personalidade forte, apenas de personalidade leve, apenas de tal forma. Não, essa rotulação é algo que não cabe ao ser humano, nós somos todos fragmentados. Outra característica bem interessante do livro é que, às vezes, alguns adultos, eles fazem alguns comentários para esse menino, e ele tem um jeito de interpretar esses comentários feitos pelos adultos, e eu acho isso muito legal, porque, às vezes, as pessoas falam coisas sem pensar para as crianças, e não se preocupam em como elas vão interpretar aquilo. Às vezes, elas interpretam de uma forma muito bonita, muito sensível, às vezes não. No caso desse menino, olha só essa interpretação que ele faz. Um dia me falaram que a alma tem dois olhos. Com um, ela olha para o tempo, com o outro, ela namora a eternidade. Um olho é do amor e o outro é do desamor, mas eu não conhecia a alma. Sei que se fosse boa, ia morar no céu. Se fosse má, estaria para sempre no caldeirão do inferno. Aprendi isso no catecismo. Ele também deixa um comentário aqui que eu acho que é muito pertinente em tempos de fanatismo. As pessoas que cismam ter encontrado a verdade me assustam.
A mim também. Também concordo com essa afirmação, né? Porque muitas pessoas que acreditam ter encontrado essa verdade, elas tentam impor a sua verdade às outras pessoas. E isso é perigoso, porque elas não estão abertas à mudança, tampouco ao diálogo, e estão totalmente tomadas por uma posição de tentar fazer com que o outro me siga, com que o outro acredite em mim. Isso é preocupante. Aqui temos mais um comentário desse menino de como ele vê o seu avô. Ele se recostava na cadeira de balanço e embalava de mansinho, como se o mundo morasse em seu colo. Balançava leve para não acordar o silêncio. Guardava uma secreta ternura pelo silêncio. Com ele, aprendi que no silêncio cabe tudo. O silêncio decifra todos os labirintos. Não existe um só ruído que o silêncio não escute. Esta última frase, prestem muita atenção nela. Não existe um só ruído que o silêncio não escute. Eu acho que é uma metáfora muito forte, sabe? Porque o silêncio é aquilo que vai te dar aquele momento de reflexão, de entender. E é esse escutar de que ele fala aqui. É você entender aquilo de verdade. Não só entrar por um ouvido, mas sair pelo outro. Mas você ter aquele momento de reflexão diante daquilo que é dito pra você, diante daquilo que é vivido, da tua experiência. Porque muitas vezes a gente não tem isso. A gente vai só aceitando aquilo que nos dizem, a gente não para ter aquele pensamento crítico sobre aquilo que lemos. Isso é muito importante. Parece besteira às vezes quando as pessoas falam ter um tempo só pra você, mas esse tempo pra você é aquele tempo dessa comunicação intrapessoal, aquela comunicação de você com você mesmo para que você possa entender os seus sentimentos. Porque se você não se entender, como o outro vai entender você? E por outro lado, a gente também não pode se prender nessa comunicação intrapessoal. A gente tem que ter também a comunicação interpessoal, então saber dosar muito bem as duas. E outra coisa que acontece quando você é muito dado a essa introspecção é você se sentir solitário no meio da multidão. E este livro ele fala muito bem disso também. Nem sempre estar perto é estar acompanhado. E outra coisa que eu lembrei agora é muito essa questão da diferença entre as palavras sozinho e solitário. Porque tanto no português quanto também no inglês, que é uma língua que eu estudo bastante, nós temos essa diferença, né? Em inglês nós temos alone, que seria sozinho, e nós temos lonely, que seria solitário. Então a diferença entre essas duas palavras é que sozinho é aquela pessoa que, por exemplo, hoje seus pais saíram, você está sozinho em casa. E solitário é aquela pessoa que ela está numa sala, às vezes com 50 pessoas, mas ela sente aquela solidão. Então nós temos essa diferença aí também. Bom, e essa foi a resenha e os comentários sobre esse livro lindíssimo, um livro muito sensível, que é O Olho de Vidro do Meu Avô. E eu acho que faltou falar um pouco mais sobre o autor, então eu vou ler aqui brevemente a biografia dele. Eu não sei quem escreveu esse texto de biografia dele, mas eu achei um texto muito bonito, muito sensível. Bartolomeu de Campos de Queiroz nasceu em 1944 no centro-oeste mineiro. Passou sua infância em Papagaio. Olha só, o nome da cidade dele eu acho que combina super com essa história. Cidade com gosto de laranja da serra. Antes de se instalar em Belo Horizonte, onde dedicou seu tempo a ler e escrever prosa, poesia e ensaios sobre a literatura, educação e filosofia. E eu já quero ler esses ensaios dele porque ele escreveu esse livro tão poético, sabe? Por mais que seja um livro de prosa, emana a poesia dele. Então eu já estou muito curiosa para saber o que ele tem a dizer sobre a literatura, porque eu imagino que seja algo muito sensível, muito belo também. Considerava-se um andarilho, conhecendo e apreciando cores, cheiros, sabores e sentidos por onde passava. Bartolomeu só fazia o que gostava. Não cumpria compromissos sociais nem tarefas que não lhe pareciam substanciais. Um dia faço-me cigano, no outro voo com os pássaros, no terceiro sou cavaleiro das 7 luas, para num quarto desejar-me marinheiro. Uma frase dele. Traduzido em diversas línguas, Bartolomeu recebeu significativos prêmios nacionais e internacionais, tendo feito parte do movimento por um Brasil literário. Faleceu em 2012. Olha só, faz pouco tempo que ele faleceu, então. Pouco tempo não, né? 10 anos, mas parece que 2012 foi ontem, não sei pra vocês, eu tenho essa impressão. Deixando sua obra com mais de 60 títulos publicados como maior legado. Sua obra completa passa a ser publicada pela Global Editora, que assim fortalece a contribuição desse importante autor para a literatura brasileira. E aqui menciona também, por fim, os prêmios que o Olho de Vidro do Meu Avô recebeu, este livro aqui.
Ah, encantada com esse livro, gente. Leiam, recomendem, compartilhem a palavra de Bartolomeu Campos de Queiroz por aí, porque eu acredito muito que vale a pena. E se você quer mais dicas de livros de infanto-juvenil, eu vou deixar aqui ao lado uma sugestão para vocês, que é a resenha que eu fiz do livro O Mistério dos Cinco Estrelas, que também é um livro infanto-juvenil e é do Marco Rey, mais um autor brasileiro. É isso, curtam o vídeo se gostaram, inscrevam-se se forem novos por aqui, ativem as notificações para não perderem nada do que eu posto e vejo vocês no próximo vídeo.